Olá, amigas! Hoje eu trago para vocês a manta arco-íris. Ela ficou super fofa, bem colorida, com esse fundo branco. Ela dá bastante destaque às cores dela. Não tem propriamente dito as cores de um arco-íris, né? Eu fiz para ser mais assim fofinha e dei esse nome porque lembra mesmo um arco-íris, né? Aqui no barrado ela tem a trama parecida com a mesma trama da manta. Olhando assim você não vai dizer que é diferente, porque ela foi feita de uma forma super legal para ficar bem parecida mesmo, né? E aqui no barrado, para separar o corpo da manta e o barrado, eu fiz um pontinho imitando o ponto palito, super fácil de fazer também. Ela toda é fácil e bem gostosa de ser feita. E esse pontinho aqui, ele torna assim ela mais chique. Quem gosta bastante de jogos de cama vai lembrar bastante aquele joguinho simples, porém é o mais chique de todos, né? Que ele é decorado com ponto palito, e isso daqui imita bastante. Vai ficar muito legal isso daqui, né? Nessa manta toda, ela dá um efeito super diferente, né? Eu já fiz uma manta com essa trama aqui, porém ela era intercalada com pomponzinhos, né? Isso aqui, ela é semelhante a muita manta que a gente já vê por aí, né? Vocês vão lembrar bastante da trama dela, mas o que ela traz diferente é o fato dela ser retangular e não quadrada. Geralmente essa trama a gente faz em motivo quadrado, né? Essa daqui ela é retangular, e esse efeito aqui que eu dei de arco-íris são listas simples, mas ela não se repete em mais nenhuma parte da manta, é só num canto mesmo, né? E ela fica bem diferente. Eu vou dobrar aqui para vocês darem uma olhada, né? Aproveitando essa mesma ideia aqui, é mais um projeto diferente do que um ponto propriamente dito. Aproveitando essa mesma ideia aqui, vocês podem fazer em tons degradê, não propriamente uma ideia de arco-íris, né? Isso aqui é só uma ideia que eu tô dando para vocês. Mas para quem gosta, pode fazer um verde bem escuro, um mais claro, um mais clarinho, e vir terminando ele em mais claro também. Ou então qualquer outra cor que queira, vai fazendo em tom de degradê e esmaecendo. Também pode fazer aqui, olha, só numa parte. Eu optei por fazer em um canto da manta também, mais para mostrar para vocês como é que a gente ia sair da parte, finalizar esse quadrado aqui. É nisso que se dá esse projeto diferente, né? E começar a transformar em um retângulo e aproveitar só a parte desse retângulo para dar um efeito, né? Mas quem quiser também pode fazer tipo daqui pro final só a parte das listas, e também vai criar uma originalidade bem legal nisso daqui. Repetir também nessa parte aqui, eu não fiz, né? Mas vocês podem repetir, como se trata de um retângulo, nessa parte, né? E nessa outra aqui, que seria o início da manta, né? Ia ficar bem diferente também, né? Então daqui vocês podem tirar muitas outras ideias, tá? Para fazer projetos bem diferentes desse, baseado nesse, tá? Eu espero que vocês gostem e que façam essa manta super gostosa. É fácil de fazer, gostosa. A gente vai fazendo, quando vê, já tá o projeto quase que todo concluído, porque você vai fazendo altura e largura ao mesmo tempo. E fica bem fácil e gostoso de trabalhar. Enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai começar a ter outras ideias, e é bom ir anotando para futuros projetos, tá? Então, se vocês fizerem, mande para mim por e-mail, que aí eu coloco lá no blog para vocês as fotos do trabalho de vocês, ok? Vamos ao papo? Amigas, antes de começar o passo a passo dessa nossa manta, eu queria deixar um pedido para vocês. Vejam o vídeo com bastante atenção. Ele foi feito com muitas dicas. Esse trabalho, ele parece ser um trabalho simples, uma coisa que só olhando a gente já consegue fazer, né? Realmente ele não é difícil, ele é fácil. Mas dentro do vídeo, do passo a passo, eu coloquei muitas dicas, porque essa lateral aqui, quando a gente está montando o corpo da manta, ela precisa de um suporte maior para ela ficar totalmente retinha e não embabadar, e ela não ficar disforme uma parte
de outra parte, tá? Essa é uma dica muito importante. E aqui nessa única manta a gente pode variar bastante. Por exemplo, esse projeto é um projeto que ele começa quadrado, depois você passa a fazê-lo retangular. Se você quiser uma manta totalmente quadrada, você já vai ter nesse vídeo a dica de como dar continuidade a esse trabalho de forma que ele fique quadrado, ok? Outra coisa importante, esse trabalho ele começa com ângulos retos, tá? Ele é um retângulo, se você optar por fazer um quadrado, ele também ficará com ângulos retos, óbvio, né? No entanto, na hora de fazer a manta, a barra, me desculpem, esse barrado, ele se transforma com bordas redondas, né? Como vocês podem ver aqui. Então, ele é um projeto diferente também por esse motivo. Inicia com ângulos retos e termina com uma borda redonda. Geralmente isso daqui acontece quando a gente faz com um barrado com babado, mais franzido e tal. E não, esse aqui é chapadinho, lisinho, como eu faço a maioria dos meus trabalhos, né? E ele curva, né? Então ele tem dicas importantes, legais, né? E também no contexto dessa parte colorida aqui que eu fiz, que eu tô chamando de arco-íris, há uma mistura de fios. Eu fiz aqui ela toda com um fio mais bebê e depois aqui é da Círculo, né? E aqui eu usei fios da Pinguim, porque eu já tinha esse fio de trabalhos anteriores, então não me compensava adquirir outros novelos para tão pouco, né? Então dá pra gente aproveitar também. Eu não fiz alteração, no vídeo eu não falo sobre alteração de agulhas nessa parte, porque não foi necessário, se encaixou certinho, tá? O trabalho conta aqui com 2,5 novelos de branco, e aí vocês vão dizer, doida, por que você está colocando 2,5 novelos? Eu não compro 2,5 novelos. Você não compra 2,5 novelos de fato, mas às vezes você tem metade de um novelo de um trabalho anterior, então você só vai precisar adquirir 2. Logicamente, se você não tem, você vai ter que pegar 3 mesmo, o que é ótimo, porque sempre sobra pra gente fazer um trabalhinho a mais, né? Um complemento, um gol, qualquer coisa parecida, né? Esses fios aqui eu usei a rosa, amarelo, o azul e o lilás são fios da Pinguim. Esse verde aqui já é de um trabalho anterior que eu fiz aqui, mostrei pra vocês, que também sobrou, né? Então toda sobra pra gente é sempre muito importante, é um complemento a mais de um trabalho diferente que a gente está fazendo, e porque a gente não vai se desfazer de uma sobra de fio, por menor que seja, porque ainda mais que trabalha com coisa de bebê, sempre é um arremate, uma corzinha diferente, um tonzinho diferente que a gente pode dar, né? O X do nosso trabalho, né? Então vamos lá ao nosso passo a passo, espero que vocês gostem. Aproveitem também todas as dicas, porque ela é importante para esse trabalho e também para muitos outros, dá para aplicar em muitos outros que vocês ainda vão fazer, ok? Beijos! A nossa amostra eu vou fazer com este fio amarelo, porque fica mais fácil para a visualização da câmera, tá? Eu começo aqui fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer mais 3 para virada. 1, 2, 3. Aqui no quarto pontinho, que é o terceiro, quando eu iniciei, eu faço um ponto alto. E agora, nos outros 2, também faço um ponto alto. Em cada um. Aqui eu já tenho meu primeiro bloquinho. Faço 3 correntinhas. E eu vou virar o meu trabalho. Agora aqui eu faço mais 3 correntinhas. E aqui na quarta
eu repito o início dos meus bloquinhos com 3 pontos. E nos demais pontos também. 2. E 3. Agora eu prendo este ponto na terceira correntinha que eu fiz aqui, olha, na carreira de correntinhas, tá? Eu prendo aqui nessa primeira correntinha com ponto baixíssimo e faço 3 correntinhas. Dentro da onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, eu faço o meu primeiro ponto alto, sempre aqui dentro, tá? E depois nas outras correntinhas seguintes eu completo com mais 2 pontos altos, assim eu terei 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui já dá para ter uma ideia de como é que o trabalho tá ficando, né? Essa aqui vai ser o início, que o trabalho é feito na diagonal. Esse aqui é o início. E aqui o trabalho vai começar a crescer para cá e para cá ao mesmo tempo, tá? Nessa direção. Aqui eu viro o meu trabalho. De agora em diante o trabalho começa a ficar muito mais fácil. Esse início aqui é que eu acho meio complicado para a gente poder entender através de gráfico, né? Mesmo assim eu estou disponibilizando para vocês o gráfico no blog. Mais 3 correntinhas, sempre 3 correntinhas para subir, tá? E depois eu faço mais 3 para mim virar. Faço os 3 pontinhos. E prendo na primeira correntinha aqui do outro bloquinho, tá? Agora 3 correntinhas novamente, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço o meu primeiro ponto alto e depois nas correntinhas seguintes eu faço os outros 2. Prendo com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. E aqui eu faço mais 3 correntinhas para poder subir. No primeiro ponto eu faço ponto alto. Esse meu fio aqui tá com emenda, mas eu uso ele só para fazer a amostra. 3 pontos altos. Agora faço 3 correntinhas, viro meu trabalho, faço 3 correntinhas e novamente mais 3, que é para iniciar os bloquinhos. Ponto baixíssimo na primeira correntinha e subo com 3 correntinhas. Queria explicar uma coisa para vocês. Vocês podem ver alguns trabalhos ou alguns gráficos e até alguns vídeos onde se faz dessa maneira, passando por baixo das correntinhas, tá? Também pode ser, é que eu prefiro fazer na correntinha mesmo, porque eu acredito que o ponto vai ficar fixo. Como vocês podem ver, deixa eu prender esse aqui para mostrar a diferença para vocês. Como vocês podem ver, esse daqui, olha, ele fica encolhidinho, ele ficou mais encolhido aqui dentro das correntinhas do que esse daqui, ó. Esse aqui ele tá distribuído, ó. Tá vendo? Então ele fica mais uniforme assim, e assim ele fica mais encolhido. É uma questão de gosto mesmo. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que ele fica mais quadradinho. Então eu prendo ele por isso que eu já inicio prendendo aqui, ó, no primeiro, porque aí aqui já é um pontinho e os outros ficam distribuídos um em cada correntinha. Eu acho que a distribuição fica melhor assim, mas isso é uma questão de gosto mesmo. Se você prefere prender em volta da correntinha, também não tem problema.
aqui, olha, a cada vez que a gente, como está sendo um trabalho feito na diagonal, cada vez que eu faço assim, eu tô fazendo uma carreira, né? A gente vai montando assim, a gente não vai percebendo, né? Então a contagem de carreiras, ela é feita da seguinte maneira: você vira o trabalho e conta assim, 1, 2, 3, 4. Aqui tem um número igual, né? A gente tá fazendo por enquanto um quadrado. 1, 2, 3, 4. Ok? Eu vou seguir aqui com a minha amostra até atingir um tamanho mais ou menos aqui, que dê para mostrar para vocês a hora que eu vou parar e começar a transformar esse quadrado em retângulo. Eu alcancei aqui um tamanho que dá para mostrar para vocês como é que a gente vai começar a transformar esse quadrado em retângulo, tá? Que medida eu vou usar até aqui para fazer a base dela, né? Aqui eu vou saber quanto que eu preciso do corpo da minha manta. No meu caso aqui eu fiz com 75 a minha branquinha aqui. Então aqui essa base eu vou seguir até 75 centímetros, ou a medida que você queira, a sua 80, 90, seja lá como for. Então aqui ela vai ter a mesma medida, né? Porque a gente está fazendo ainda num esquema de quadrado, tá? Se você quiser fazer uma manta quadrada, você vai diminuir dos dois lados, tá? Tanto aqui como aqui, você começa a diminuir dos dois lados. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai fazer para transformar esse quadrado em retângulo. Eu tô aqui no meu último bloquinho. E aí eu prendo aqui a minha primeira correntinha, como eu tenho feito com todos. Agora normalmente eu faria 3 pontos altos, não é isso? E eu iria completar aqui mais o meu bloquinho, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês, para ficar mais fácil de entender. Aqui eu tenho as minhas correntinhas, né? Então eu faria mais 3 pontos e aí eu continuaria aumentando, né? Não é isso que eu vou fazer. Encaixando esse meu primeiro ponto aqui, esse meu último ponto aqui, eu viro o meu trabalho caminhando com correntinhas assim, ó, tá? 3 correntinhas. E aí eu chego aqui na altura da minha primeira base de correntinhas aqui, né? Faço mais um, são pontos baixíssimos, né, que eu vim fazendo, né? As correntinhas sobre os pontos altos, pontos baixíssimos. E aí sim, eu faço 3 correntinhas. Aqui dentro mesmo, eu já vou fazer o meu primeiro ponto alto. E é importante, deixa eu voltar aqui para vocês, que se pegue esse ponto não aqui, tá? Vamos pegar aqui através do ponto baixíssimo que nós fizemos aqui, porque senão ele começa a fazer um carocinho aqui, tá? E aí quando a gente for fazer a lateral, isso vai dar uma certa dificuldade pra gente. Eu faço os 3 pontos altos e aí eu prendo aqui, aí vai normal, tá? Outra coisa, alguns trabalhos a gente não faz esse caminho aqui com ponto baixíssimo, você puxa uma laçada e vem com ela até aqui. Mas o que acontece? Quando para esse trabalho não fica legal fazer isso, porque se você fizer isso, ele vai começar a ficar mais frouxo de um lado do que do outro. Faz esse caminho aqui com o ponto baixíssimo, que ele fica melhor, ele vai criar uma lateral mais firme para suportar a nossa barra, tá? Não vai ficar uma coisa molenga e disforme. Aqui eu vou fazer normalmente até chegar a outra. Chegando aqui no meu cantinho, eu fiz a carreira inteira, tá? Aqui é onde eu já comecei a diminuir. Então, se você quiser fazer um trabalho quadrado, você vai prender agora aqui, né? Virar aqui o trabalho, voltar com pontos baixíssimos e começar a reduzir os dois cantos, tá? Aí você começa a reduzir os dois cantos. Não é isso que a gente está querendo nesse projeto aqui, é fazer um retângulo. Então eu vou fazer aqui, vou dar continuidade
aumentando aqui mais um bloquinho. Eu aumento mais um aqui e vou subir novamente para fazer a próxima carreira. 1, 2, 3, viro meu trabalho. 1, 2, 3, no quarto aqui eu já começo a fazer os meus 3 pontos altos. E prendo aqui. Então aqui, vou afastar que é para vocês poderem ver melhor. Aqui, como vocês podem ver, ó, aqui ele já começa, aqui ele tá bem menor já do que aqui, tá? Aqui eu vou continuar aqui aumentando o lado de cá e reduzindo essa lateral aqui, até que aqui alcance a altura que eu desejo do meu trabalho. A largura aqui de base eu já tenho, né? Então aqui eu vou continuar até que tenha o tamanho que eu desejo. No caso dessa minha manta branca aqui de baixo, eu fiz 75 de base e vou continuar eu continuei até fazer 85 de altura, tá? Eu vou continuar aqui até ter uma altura mais ou menos para mostrar para vocês quando eu vou começar a diminuir aqui também para poder juntar isso aqui e fazer um retângulo, tá? Olha, aqui na minha amostra, gente, já alcancei mais ou menos o tamanho que eu quero para amostra, né? Com a amostra eu não preciso ter um trabalho muito grande aqui, né? Então aqui eu tenho a base, como mostrei para vocês, fui reduzindo essa parte aqui e essa altura já chegou onde eu quero. Vocês podem ver que ele está retangular, essa parte aqui, bem maior do que essa daqui, né? Então agora eu começo a reduzir esse lado aqui também, tá? Prendo aqui com ponto baixíssimo, viro o meu trabalho e agora eu volto aqui com ponto baixíssimo sobre os 3 pontos altos. Do mesmo jeitinho que eu venho fazendo lá já no outro lado, né? Agora eu vou começar a reduzir os 2 lados juntos. 1, 2, 3 e aqui por dentro do ponto baixíssimo eu inicio o meu primeiro ponto alto. Novamente, outro ponto alto e prendo aqui ponto baixíssimo, subo com as 3 correntinhas e vou continuar. Então agora eu vou continuar com esse meu trabalho aqui nos 2 lados. Deixa eu virar aqui assim para vocês. Eu vou diminuir aqui e ele vai vindo até fazer um biquinho aqui, ok? Eu vou dar uma continuidade aqui para poder fazer eu vou fazer uma troca de fio somente para vocês terem uma noção mais ou menos como é que é, porque no trabalho mesmo vocês vão trocar o fio quantas vezes vocês quiserem, ok? Aqui eu já vou fazer a minha troquinha de fios, né? Só para mostrar para vocês, eu vou fazer a próxima carreira com a cor diferente, né? Eu não vou partir o fio aqui, tá? Eu vou caminhar novamente por aqui com ponto baixíssimo e só depois cortar o fio, tá? Como eu tenho feito nos outros, nas outras voltas, porque se eu não fizer isso, esse bloquinho vai ficar diferente do outro, ele vai ficar mais aberto e com isso daqui o trabalho começa a curvar aqui, tá? Então eu faço assim, vou cortar o meu fio aqui, porque no meu trabalho original ali eu vou repetir 5 cores, então com 2 carreiras cada, então vai dar 10 carreiras, é muito longe para mim ficar puxando depois esse fio até lá, como eu mostrei no trabalho anterior para vocês com troca de fios, né? Esse daqui é um pouco diferente. No entanto, se você for fazer essa manta totalmente listada a cada carreira, então aí você pode fazer aquela troca de fios que eu sugeri, tá? Partindo do princípio aqui que eu fiz as 3 correntinhas iniciais dentro do ponto baixíssimo, apertei demais esse ponto aqui, fechadinho aqui, eu vou enfiar a minha agulha aqui dentro, tá?
Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês novamente. E aí eu pego a minha próxima cor e puxo aqui por dentro, tá? Agora, abraçando os dois fios aqui, eu puxo uma laçada, mas agora eu continuo com um só, tá? Porque o trabalho não ficar muito grosseiro. 2, 3. Dentro daqui mesmo, o primeiro, eu vou puxar o meu primeiro fiozinho, tá? Pra fazer o ponto alto. E agora eu faço os meus 2 pontos altos seguintes. Vou com essa carreira aqui reduzindo, da outra ponta também. Aqui no último bloquinho, todo o trabalho agora ele é diminuído dos dois lados, tá? Isso aqui, e vou voltar. Como eu fiz 2 carreiras ali no meu trabalho original, eu vou fazer aqui também pra vocês. Deixa eu voltar aqui e poder fazer a outra troca ali embaixo. Faço as correntinhas e vou voltar com o trabalho. Aqui eu faço meus outros 2 pontos. Vamos deixar esse fiozinho solto aqui, não convém prender agora, depois é melhor passar depois com a agulha por dentro, tá? E agora eu vou continuar o meu trabalho inteirinho com fio amarelo e vou diminuindo aqui o restinho, né? Vou diminuindo até aqui o final, tá? Volto para mostrar para vocês como é que ficou. Chegando aqui no meu último bloquinho, tá? Faço 3 correntinhas, vou prender as 3 aqui, os 3 pontos altos. Prendo aqui com a correntinha base. Tá? Então aqui, deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem o trabalho. Então, e aqui eu tenho o meu trabalhinho todo retangular, tá? Minha base, que foi onde eu comecei a diminuir primeiro, e depois eu subi até a minha altura desejada. Quando eu alcancei a altura que eu queria, eu comecei a diminuir. E na minha amostrinha eu fiz a lista aqui no canto. No trabalho original eu fiz diversas trocas de fio. Na verdade eu fiz 5 trocas de fios, né? É a rosa, amarela, verde, azul e a lilás, né? E aqui, mas na minha amostra, só pra amostra tá assim, tá ótimo, né? Eu vou dar início agora à borda, tá? O contorno da minha manta todinha e a borda. Volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Antes de dar início ao nosso barrado, eu vou fazer uma base para ele. Para isso, eu contornei toda a minha manta com meio ponto. É fácil, eu coloquei apenas ponto sobre ponto, já que cada quadradinho consiste em 3 pontos. Aqui na lateral eu fui colocando 3 pontos para essa carreira, 3 para essa, 3 para essa. Já fizemos esse trabalhinho aqui antes, né? Aqui no cantinho eu fiz como eu sempre faço a minha viradinha com meio ponto. Eu fiz um meio ponto no último pontinho, 2 correntinhas no ar, e nesse mesmo ponto eu coloquei mais meio ponto para poder fazer essa virada, tá? Fiz isso a volta todinha e voltei fazendo essa casinha aqui entrelaçada aqui com ponto alto. Um ponto alto e uma correntinha. Vou mostrar esse lado aqui que ainda não tá feito. Eu fui fazendo assim, sem aumentos, tá? Eu fui colocando um ponto alto e uma correntinha no ar. Pulava um ponto de base. Um ponto alto, uma correntinha no ar e eu pulo um de base. Aqui na virada, nas 2 correntinhas no ar, eu fiz dentro um ponto alto, 2 correntinhas no ar e outro ponto alto, tá? E aí continuei aqui
da mesma forma, uma correntinha no ar, pulo um de base, um ponto alto, uma correntinha no ar, uma de base, um ponto alto, tá? Agora, antes de montar o barrado, eu ainda farei aqui todo um contorno com meio ponto com um ponto baixo, aliás, fechando esses quadradinhos aqui, tá? Ponto sobre ponto também. Tô chegando aqui na viradinha, onde não tem nenhuma novidade. Eu farei dentro da virada um ponto baixo, 2 pontos de base e mais um ponto baixo, ok? Viro e continuo ponto sobre ponto, tá? Vou assim até o meu final aqui e volto já pra gente dar um início ao barrado propriamente dito. Aqui na minha amostra eu não tô fazendo a volta inteirinha, tá? Tô fazendo só uma parte aqui para ficar mais simples, poder mostrar para vocês. Para dar início no meu barrado aqui na minha amostra, eu vou trocar de cor, tá? E no trabalho original, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu também troquei, tá? Ó, eu iniciei por rosa, depois amarelo, fiz uma carreira de verde, azul e lilás, tá? Então aqui eu inicio assim, em cima de um ponto alto, na direção de um ponto alto, eu coloco a minha agulha e puxo o meu fio colorido. Aqui eu farei umas 2 correntinhas, com a primeira que eu fiz são 3, tá? Vou fazer, coloco meu dedinho aqui que é para marcar, tá? Vou fazer mais 3 correntinhas. Aqui é onde eu coloquei meu dedo, eu inicio uma e mais outra correntinha, mais um ponto alto e outro ponto alto, tá? Tenho 2 pontos altos aqui e assim eu fiz um bloquinho igualzinho o da minha manta todinha, tá? Um bloquinho com 3 pontos. Um ponto alto seria a correntinha aqui e depois eu tenho mais 2 pontos altos. Aqui eu faço uma laçada para fazer um ponto alto, tá? Eu pulo esse ponto alto aqui, essa direção desse ponto alto do próximo e vou no próximo, tá? No segundo. Aqui eu faço mais um ponto alto, tá? 3 correntinhas no ar e dentro dele eu farei mais 2 pontos altos. E assim eu começo a ter uma sequência igual a essa daqui. Esse primeiro, ele não fica muito semelhante, porque é o primeiro que a gente está fazendo. Mas tão logo a gente der a volta e encontre, ele vai ficar igualzinho, tá? Vou pular esse próximo ponto e vou no meu segundo. De novo, 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro. Pulo o primeiro, vou no segundo. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro. Então, de novo, pulo esse, vou nesse. Vou fazendo assim meu trabalho inteirinho. Chegando aqui na virada, eu coloco o ponto alto aqui sobre o ponto alto de virada, de base, faço ponto alto, 3 correntinhas e eu concluo meu bloquinho. Aqui eu faço ponto alto aonde tem as 2 correntinhas, a alcinha das 2 correntinhas de virada, tá? E aqui normal eu faço mais um bloquinho. 2 e dou sequência, pulo esse, vou no próximo, ok? E assim aqui na segunda carreira eu faço no sistema de ida e volta, tá? Virando o trabalho, não de forma circular, tá? Para a segunda carreira eu faço assim, olha, 3 correntinhas e aqui eu faço 3 pontos altos e não 2 como eu fiz no início, tá?
3 pontos altos e eu prendo com ponto baixíssimo no próximo. Novamente 3 correntinhas e coloco 3 pontos altos. Aqui eu já tô bem na curva mesmo, né? Com esse aumento que eu dei, eu não preciso ficar acrescentando mais bloquinhos aqui na curva. Só vou fazer os 3 pontos mesmo. Prendo com ponto baixíssimo no próximo. 3 pontos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, tá? E assim eu vou dando continuidade a toda essa carreira aqui, tá? Aqui na minha terceira carreira, eu venho fazendo como eu fiz a segunda. 3 correntinhas e 3 pontos altos por bloquinho, tá? Eu tô chegando aqui na virada e a única diferença que vai ter é essa parte aqui, ó. 3 pontos altos e aqui nesse aqui da virada eu faço 3 correntinhas e 4 pontos altos aqui dentro. É assim que vai se dar o aumento. Em vez de eu fazer o aumento juntando mais bloquinhos, também poderia ser, né? Eu optei por fazer assim. Então, em vez de 3 pontos aqui dentro, eu tenho 4, tá? Aqui eu também vou fazer 4, senão ele vai ficar apertadinho. Esses dois aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4 pontos dentro do bloquinho, tá? E agora eu sigo com 3 pontos. Vale lembrar para vocês que aqui trata-se de uma amostra, né? Então eu não fiz alteração de cor por carreira. Na original eu fiz, tá? Cada carreira eu coloquei de uma cor, tá bom? Só lembrando mais uma vez vocês. E aqui eu continuo aqui, eu estou na minha quarta carreira. Tenho 1, 2, 3, estou na quarta carreira, né? Chegando aqui na virada, eu vim aqui com 3 pontos por quadradinho e chegando aqui na virada, eu aqui embaixo fiz 4, então agora eu farei 5 aqui. 1, 2, 3, 4. Chegando aqui na virada, eu farei 5 quadradinhos, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5. Junto aqui, repito o bloquinho com 5 aqui. 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa. Então, a cada carreira eu aumento um ponto no bloquinho de virada e também acrescento 4, 5. Fechar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, deixar bem aqui, olha, aqui eu fiz com 3, né? Com 2, aliás, essa primeira com 2. Esse aqui, a segunda carreira aqui, eu fiz com 3 bloquinhos, com 3 pontos o bloquinho. E fiz 2, essa e essa da virada. Aqui na terceira eu tenho 3 bloquinhos com 4 pontos, tá? E aqui, ó, 2 bloquinhos com 4 pontos. E nesse daqui eu já tenho 3 bloquinhos com 5 pontos. No próximo eu terei 4 bloquinhos com 5 pontos. Aqui na minha quarta e última carreira de bloquinhos, eu vim fazendo da mesma forma que eu fiz a anterior, bloquinhos com 3
com 3 pontos, tá? A carreira de correntinhas, mais 3 pontos. E aqui vai ficar um pouquinho diferente esses últimos 3 aqui para poder fazer virada, tá bom? Fazer assim, 3 correntinhas e vou fazer, ao invés de fazer 6 pontos, eu vou fazer 5 pontos da seguinte maneira: 2 pontos altos, 2 pontos altos alongados, e um ponto alto duplo. Aí vocês vão ver que ele alcança certinho, olha, a altura daqui. Senão ele começa a ficar curvado, ele vai começar a virar pra dentro, tá? E não é isso que a gente quer. Agora, novamente aqui, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 pontos altos alongados, e um ponto alto duplo. Vindo aqui com ponto baixíssimo, 3 correntinhas, e aqui eu já tenho a minha virada, tá? Não preciso, esse daqui eu não preciso fazer com aumentos como esse, é só seguir normal com 3 pontos altos dentro do bloquinho. Fiz 3 correntinhas, 3 pontos altos dentro do bloquinho. E assim eu vou seguindo até o final. E a próxima carreira eu já dou início ao fechamento desse barrado. Como base para o meu acabamento, eu preciso fazer, eu quero repetir essa mesma sequência de pontos aqui. Então eu preciso que ela esteja reta. Como não é isso o que a gente tem aqui, eu vou fazer uma base também de suporte para essa nova etapa aqui. Estou fazendo da seguinte maneira: aqui onde tem 3 pontos na lateral toda, porque só fica diferente aqui na virada, né? Aqui onde tem 3 pontos, eu estou fazendo da seguinte maneira: prendo aqui com ponto baixíssimo, tá? E aqui eu faço 3 correntinhas no ar, 3 correntinhas, e varei um ponto alto aqui dentro, tá? Um ponto alto eu tenho. E aqui eu prendo a seguir com um ponto baixíssimo, tá? Ele vai dar a distância certinha, a contagem de pontos certinhas, não vai ficar embabadado e nem vai ficar apertado. Ele vai dar um ajuste bem legal aqui, tá? Aqui novamente, 3 correntinhas. Aqui na base das minhas correntinhas do bloquinho eu vou fazer um ponto alto e prendo a seguir aqui a última correntinha com ponto baixíssimo. Ok, aqui eu já cheguei na minha virada, né? A virada eu já deixei aqui para fazer com vocês mesmo esse fechamento aqui. Aqui onde eu tenho esses blocos com aumentos para fazer a virada, eu farei da seguinte maneira: 4 correntinhas no ar, prendo aqui também com ponto alto e farei mais uma correntinha no ar, e aí eu prendo aqui com ponto baixíssimo. Então aqui, veja bem como ficou. Ele está igual a essa sequência aqui, sem puxar, sem esticar e sem sobrar, tá? Novamente aqui, então todo bloquinho onde eu tiver esse aumento de 5 pontos, eu farei 1, 2, 3, 4 correntinhas no ar, prendo com ponto alto, mais uma correntinha no ar e prendo com ponto baixíssimo.
Mais uma vez e a última vez. 3, 4. E aqui eu prendo ponto baixíssimo, que foi onde eu tive início. Opa, desculpem. Ponto alto, correntinha e um ponto baixíssimo. Aqui, se a gente fizer colocar direto 3 pontos altos, ou 3 correntinhas, ou 4, e prender aqui sem esse ponto alto, essa correntinha ela fica bamba, ela fica frouxa, então ela não vai dar o resultado que a gente quer. Ao adicionar essas novas carreiras aqui seguintes, isso aqui ele vai criar um espaço muito grande, e aí a mamãe, só de colocar a mão para pegar o bebê, ela pode enfiar os dedos aqui no meio. Isso atrapalha bastante, a pessoa até coloca de escanteio a mantinha, né, porque não é uma coisa bem usual, né, a gente tem que deixar para que tudo seja prático, né. Nesse momento aqui, até aqui nós trabalhamos com carreiras, essa parte aqui colorida, de idas e voltas, né? Para ele poder fazer o encaixe desse aqui e ficar bastante semelhante à nossa trama. Agora a gente escolhe um lado, eu escolho esse daqui porque esse aqui já tem esses pontos aqui, olha, foi o lado direito onde eu fiz essas carreiras aqui, e aqui vai ser o meu lado direito da manta. Agora eu vou trabalhar em carreiras circulares, tá? Sem ida e volta, tá? Sem virar o meu trabalho. E essa parte aqui eu farei sem aumento algum, todinha em meio ponto, tá? Vou preencher a minha volta todinha em meio ponto e volto para fazer essa parte aqui onde tem o quadriculado. Aqui, até esse momento, a manta estava vindo com os cantos retos, né? Aqui ela se tornou redonda, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer uma curvinha diferente, mas isso depois quando for fazer essa parte. No momento agora a gente só vai preencher com meio ponto. Voltando aqui, amigas, veja bem, eu fiz toda a parte com meio ponto alto, né? Quando eu digo pra vocês que eu ia fazer ponto sobre ponto, é ponto sobre ponto mesmo. Aonde tem aqui, olha, pegar aqui essa parte aqui que fica mais fácil aqui, ó. Um ponto alto, então eu fiz aqui meio ponto, depois uma correntinha, fiz outro meio ponto. Aqui é o ponto baixíssimo onde eu prendi, também faço, não pode deixar de fazer esse, senão vai começar a ficar apertadinho o trabalho, tá? Eu fiz isso a minha volta toda e depois eu subi com o ponto alto intercalado com uma correntinha, como eu tinha dito para vocês. Essa parte inteirinha, que é a lateral reta, eu fiz sem aumentos, né? Chegando aqui, eu estou na minha curva, tá? Aqui eu fiz essa parte de meio ponto alto, eu fiz sem aumentos. No entanto, se eu fizer esta parte de palito sem aumentos, o trabalho já vai começar a ficar assim, ó, viradinho, tá? Então, para não acontecer isso, chegando aqui, olha, eu aqui ainda estou na parte onde eu tenho os bloquinhos simples, né? Aí logo aqui eu tenho os blocos maiores de virada, tá? Então vamos lá. Eu fiz um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, tá? Correntinha, pulo de base, no próximo um ponto alto. Eu vou fazendo assim até chegar nos meus bloquinhos de aumento ali da virada. Chegando aqui, um bloquinho, aqui eu tenho meu bloco com os aumentos já, né? Esse aqui anterior, um antes, eu já vou começar a fazer o meu aumento aqui. Eu faço assim. Em cima dele eu já tenho aqui um ponto alto, né? Pego nesse ponto alto que caiu aqui, eu faço uma correntinha e não pulo um ponto, eu faço no ponto base a seguir, tá? E eu vou fazer assim, sempre, vamos chamar assim, na cabeça do ponto, tá? Pulo um base, correntinha.
Agora novamente pulo um base e uma correntinha. Agora eu cheguei aqui na cabeça do bloquinho, tá? Então eu tenho um ponto alto, uma correntinha e no ponto a seguir eu já faço o outro ponto alto. E aí continuo pulando o ponto de base até chegar no próximo bloco. No início do próximo bloquinho. E é o próximo aqui, ó. Agora, correntinha e no ponto a seguir, ponto alto, correntinha e novamente, tá? Até chegar ao próximo. Então, eu vou fazer assim nesses aumentos aqui. E aqui novamente mais um aumento. Eu volto normal, pulando um ponto de base. Já tô aqui no encontro que eu deixei para fazer junto com vocês. E aqui eu pulo um de base e eu teria que juntar aqui, mas aqui, olha, é o meu primeiro bloquinho logo depois dos aumentos, né? Então eu fiz um aumento aqui e farei aqui também, tá? Então aqui eu coloco junto com esse ponto aqui outro ponto alto, uma correntinha e prendo aqui com ponto baixíssimo. Tá bom? Deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Tá? Ele não vai ficar embolado para dentro nem para fora. Se por um acaso você fizer esses aumentos aqui, os mesmos que eu fiz, e o seu trabalho continuar virando, então você acrescenta mais aumentos aqui, tá? Porque aí eu acho que vai depender do ponto de cada um. Agora, eu vou fazer essa próxima carreira igualzinha essa daqui, com pontos baixos, tá? Eu volto para mostrar para vocês o fechamento e o aumento também que tem que se dar nessa parte aqui. Bom, gente, eu já estou terminando aqui essa etapa da minha manta. Como vocês podem ver, eu fiz exatamente aqui, eu pensei em fazer algum tipo de aumento nessa carreira aqui de meio ponto, nessa última carreira, mas realmente não foi necessário. Eu vou mostrar aqui uma outra ponta aqui que eu já tenho, outra virada que eu já tenho pronta para vocês. Essa daqui, chega mais perto para vocês poderem ver. Olha, eu não fiz aumento nenhum, eu só vim colocando mesmo ponto sobre ponto, tá? Nessas viradinhas aqui, onde tem um ponto, uma correntinha de separação, eu coloquei só um ponto mesmo. E aqui, olha, coloquei uma dentro, tá? Tudo ponto sobre ponto sem precisar fazer aumento, não é necessário. Eu tentei fazer os aumentos, mas ela ficou curvada, né, com babado, e eu gosto, vocês sabem que eu gosto de uma barra mais assentadinha, né, retinha, então eu eliminei, acabei fazendo só ponto sobre ponto mesmo. Esse aumento que eu dei aqui na carreira de palitinho, ela já foi suficiente, tá bom? Então eu deixei essa parte aqui para terminar junto com vocês aqui, para mostrar para vocês que é ponto sobre ponto mesmo, tá? Aqui é onde eu fiz um dos aumentos, né? Eu já tinha feito um aqui nessa parte aqui também, né? Sempre na cabecinha dos pontos, dos bloquinhos, como eu falei para vocês, né? Então aqui, olha, ponto, meio ponto, aqui onde tem o ponto alto, meio ponto também. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso acontece de não precisar fazer o aumento também, porque quando a gente faz a correntinha, só correntinha, você vai fazendo assim, ó, e ela, por causa da tensão que a gente dá nessa parte da linha aqui, ele vai ficando mais estreitinho mesmo, o ponto, ele vai ficando mais encolhido. Quando você coloca qualquer ponto aqui dentro, olha, você tá passando
o fio dobrado, ó, ele vai, conforme você pega a laçada, ele tá vindo dobrado, tá? Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Tá? Ele tá vindo dobrado, olha, tem um lado e outro lado dele, tá? Então isso faz com que o ponto se dilate aqui, ele vai ficando maior. Por isso que às vezes a gente mede, faz uma correntinha, lá vamos supor com 70 centímetros, que eu quero que a minha manta tenha 70 centímetros. Quando você coloca a primeira carreira de ponto, seja qual ponto for, ela sempre dá uma alteração, e essa alteração geralmente é para mais. Em 90% dos casos, se você fez a manta vai com 70, ela vai acabar ficando com 75, 73, nunca fica com os 70 que você quer mesmo. Por isso eu não gosto de fazer a tantos pontos para uma manta de 70, porque depende do seu ponto, do ponto que você fez inicial, né? Tem gente que faz com tensão e tem gente que deixa ele mais frouxinho. Por esse motivo também, em alguns trabalhos, quem não tem flexibilidade no ponto, não faz a primeira carreira sem tensão, é melhor colocar uma agulha maior. Se no trabalho inteiro você vai usar 3 pontos, ou uma agulha número 3, para base você usa 3,5. Fica melhor o trabalho assim, tá? Essa é a explicação pelo motivo que você não precisa tá fazendo aumentos nesse momento aqui agora, tá? Embora eu não esteja colocando aqui nesse momento aqui, eu não esteja, se você quiser também pode fazer, tá? Não esteja fazendo o ponto aqui dentro da minha correntinha, o motivo é o mesmo, porque aqui, olha, ele vai tomar a forma do espaço de um ponto baixo, meio ponto mesmo, tá? Então aqui, olha, continuando, fazendo ponto sobre ponto aqui. Estou terminando aqui onde eu iniciei e fechando a minha carreira. E aqui fecho com meio pontinho, a gente faz sempre, tá? Agora aqui parece que ficou um pouquinho diferente, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ficou meio altinho assim, não tá retinho com os outros pontos. Mas aqui agora eu vou fazer, vou contornar toda a volta também sem aumentos, tá? De ponto caranguejo. Se o seu ponto caranguejo ele fica muito apertadinho, então é melhor você nesse momento trocar por uma agulha um pouquinho maior. Se você, aqui eu tô usando 2,5 para fazer todo o trabalho, então se o seu ponto fica apertadinho, você usa 3. Eu consigo trabalhar com essa mesma agulha aqui, sem puxar o fio, sem tensão nenhuma. Então eu não preciso trocar, tá? Mas fica a dica aí, se o seu... Você faz os primeiros, se você vê que ele tá encolhendo, desmancha e troca a agulha. Já vai te ajudar bastante, tá? Então o ponto caranguejo, pra quem não sabe, a gente vem fazendo ponto baixo, em vez de vir com ele da direita pra esquerda, a gente vem da esquerda pra direita, tá? A única coisa que eu acho chatinha no ponto caranguejo é para quem não tem muita prática, na hora de, se você soltar assim, olha, dessa forma, sair a agulha, tirar a agulha de alguma forma. Se você, a agulha estava aqui, né? Se você pega assim, o ponto já sai diferente, né? Então, o meu conselho é que você sempre deixe a agulha presa no fio, né, que você está executando, se você não for fazer ele de uma vez só, tá? Ou então reserva um tempinho. Eu costumo reservar um tempinho, realmente. Eu pego assim, vou fazer agora só ponto caranguejo, mas eu não tenho tempo, sei que por qualquer motivo eu vou ter que dar uma parada no trabalho, então eu deixo para fazer num outro momento em que eu tenho aí uns 20 minutos para fazer livre, para poder fazer esse trabalho sem parar. Então eu reservo esse tempo assim, né? Deixo pra fazer a parte da virada, e agora o que eu começo aqui mesmo é a lateral, que é reta, né? Então você pode ver que, ó, ele não, como as pessoas costumam dizer, não emborcou, né? Ele não vira, não empena, ele não fica franzido, nem nada disso.
tô aqui com uma lateral, uma virada retinha, né? Eu vou concluir essa parte todinha e volto para fazer esse acabamento aqui. Eu já mostrei em outros trabalhos, né? Mas eu vou mostrar para vocês, não custa nada novamente. Assim, quem não viu não precisa ficar procurando em outros vídeos anteriores, tá? Como é que a gente vai fazer esse acabamento aqui e para mostrar o geral dela. Para arrematar essa minha última carreira com pontinho caranguejo, eu venho aqui no meu último ponto e eu encaixo ele no primeiro ponto que eu fiz, esse aqui, sem a necessidade de fazer ponto caranguejo, tá? Eu só coloco ele aqui assim e puxo o meu fio, tá? Só assim. Agora eu vou colocar ele aqui pra dentro com a minha agulha de costura, né? Pra poder fazer o arremate direitinho. É só isso aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam a manta. E eu vou deixar vocês agora com algumas imagens legais sobre esse trabalhinho que a gente concluiu hoje.